Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. Para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações e segue também o perfil no Instagram e assista no IGTV. Também tem a página do Facebook e do Twitter e deixe lá seu comentário, seu like, o seu joinha. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito do nazismo na Alemanha. Hitler tentou chegar ao poder dando um golpe de Estado em 1923, o tal Putsch de Munique, que já tratei anteriormente. Golpe de Estado esse que fracassou e ele foi preso, mas por pouco tempo. Ao sair da prisão, ele voltou para a militância política. E a crise de 1929, a Grande Depressão, tornou a disputa política ainda mais aguda, mais acentuada. Como já discutimos, apenas a Primeira Guerra Mundial e as punições do Tratado de Versalhes sobre a Alemanha já seriam bastante nocivas à economia alemã, que foi fortemente afetada pelos efeitos negativos da Grande Depressão, elevando ainda mais o número de desempregados e aumentando a fome e a miséria dos alemães, cenário que favoreceu o crescimento dos SOSE, como eram chamados socialistas comunistas, como o Partido Social Democrata da Alemanha e o Partido Comunista da Alemanha, nas eleições, mas também favoreceu a crença das pessoas desesperadas em promessas de soluções rápidas e mágicas para a crise, como as feitas pelo Partido Nazista, o qual, nas eleições de 1932, ocupou a maioria das cadeiras do Reichstag, do parlamento alemão. Os nazistas foram eleitos democraticamente, com o voto não somente dos empresários, dos burgueses da classe média, mas também dos trabalhadores, convencidos por promessas de melhorias dos nazistas, como o aumento salarial, por exemplo. E assim, os nazistas ocuparam majoritariamente o poder legislativo, o parlamento, podendo assim fazer pressão política sobre o presidente, aprovando ou rejeitando seus projetos. E em meio a uma gravíssima crise econômica, o número de desempregados na Alemanha chegou a 6 milhões em 1932, pressionado por um manifesto de grandes industriais e pelas agitações sociais na Alemanha, o presidente alemão Paul von Hindenburg nomeou o líder do partido nazista, Adolf Hitler, como chanceler, chefe de governo da Alemanha, em 29 de janeiro de 1933, o qual foi homenageado na noite seguinte por um grande desfile de militares com tochas na frente da chancelaria. E assim Hitler chegou ao poder pelas vias legais na Alemanha. E abrindo parênteses, é interessante que no atual cenário político mundial, os alunos não têm tantas dúvidas ou tanta incredulidade de como os alemães puderam votar no Partido Nazista, como os alemães puderam apoiar Adolf Hitler e o nazismo, não só a chegarem ao poder, mas também permanecerem no poder por mais de uma década. Fecha parênteses. Mas é claro, os alemães que apoiaram o nazismo não tinham uma bola de cristal ou nenhum outro meio de prever o futuro e as atrocidades que os nazistas cometeriam quando no poder. Nós vemos a história de trás para frente, nós sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra, nós sabemos do Holocausto, dos campos de concentração e de extermínio. Mas também não podemos esquecer que Hitler nunca escondeu suas pretensões. Está aí o seu livro Minha Luta, que não me deixa mentir, publicado cerca de uma década antes dele chegar ao poder. O primeiro volume sendo publicado mais ou menos em 1925 e Hitler chegou ao poder em 1933. O que nos leva a pensar que muitos alemães teriam votado no Partido Nazista e apoiado Hitler deliberadamente,
porque realmente concordavam com as suas ideias racistas e genocidas, ou que, no mínimo, subestimaram as pretensões de Hitler, talvez pensando que poderiam controlá-lo e usá-lo para atingirem seus próprios interesses. Mas fato é que Hitler nunca poderia fazer o que fez sozinho. Ele contou com o apoio, a cumplicidade ou ao menos a omissão de muitos alemães. Mas também temos que lembrar que muitos alemães tentaram detê-lo, até mesmo oficiais do alto escalão do nazismo, porém sem êxito, como na chamada Operação Valquíria, onde foi tramado um atentado contra Hitler. Hitler, que assim como Mussolini sobreviveu a alguns atentados contra suas vidas, atentado esse que Hitler foi salvo de uma explosão de bomba por conta da transferência em última hora de uma reunião que aconteceria em seu bunker, que é um abrigo altamente resistente, para acontecer numa construção feita de madeira. A explosão apenas feriu o braço de Hitler, que foi salvo pelo rompimento das paredes e janelas de vidro e madeira. Possivelmente, se a reunião tivesse ocorrido no bunker, o desfecho de tal operação teria sido outro, pois os efeitos da explosão seriam contidos dentro do bunker, cujas paredes não sucumbiriam. E, obviamente, os oficiais traidores de Hitler foram exemplarmente condenados à pena capital, à morte, e seus bens confiscados pelo Estado nazista. Abrindo parênteses rápido, sobre esse atentado à vida de Hitler, recomendo o filme homônimo Operação Valquíria. Fecha parênteses. E cabe ainda destacar outras medidas tomadas por Hitler no poder. Hitler implantou uma ditadura e eliminou seus opositores, como seus opositores políticos, os partidos de esquerda, os democratas, os liberais, mas também perseguiu homossexuais, grupos étnicos como eslavos, ciganos, negros, judeus, inclusive demitindo-os de cargos da administração pública, caso ocupassem, dissolvendo sindicatos de esquerda, suspendendo as liberdades individuais com o decreto de estado de emergência, após o episódio do incêndio do Reichstag, o parlamento alemão. Tudo isso através da Gestapo. Gestapo, uma contração em alemão para a Polícia Secreta do Estado, totalmente subordinada à SS, que era a tropa de proteção pessoal de Hitler. O Partido Comunista, por exemplo, foi dissolvido após a acusação de terem criminosamente incendiado o parlamento alemão, o Reichstag, o que seria um crime gravíssimo, um partido político atacar o poder legislativo. Porém, as investigações apresentadas no julgamento dos acusados apontavam que apenas os próprios nazistas tiveram acesso ao parlamento na ocasião, o que leva a crer que os nazistas atearam fogo no parlamento a fim de incriminar o Partido Comunista, que era um partido importante no cenário político alemão, e assim poder dissolver o PC alemão, o Partido Comunista da Alemanha. E foi o que aconteceu. Hitler implantou o unipartidarismo. E qual seria o único partido político para os alemães votarem nas eleições? Exatamente, o Partido Nazista. E o regime totalitário dos nazistas se consagrou à frente do poder na Alemanha com a morte do presidente Paul von Hindenburg, levando Hitler a assumir a presidência e a concentrar o cargo de chanceler e presidente na sua pessoa. Submeteu os três poderes e passou a adotar o título de Führer, que significa guia, condutor, líder em alemão. Ou seja, aquele que guiaria, conduziria os alemães a voltarem a ser um grande império
a Grande Alemanha, o terceiro grande Reich nazista. E em nome da purificação desse império, o governo nazista decretou uma lei de esterilização dos doentes hereditários, que secretamente exterminaria portadores de deficiência física, retirando-os de suas famílias sob a alegação, a desculpa, que receberiam tratamento médico especializado, porém, pouco tempo depois, comunicavam às famílias, através de carta, o falecimento do paciente. E abrindo parênteses, há quem diga que talvez seja por isso que Hitler não teria tido filhos, temendo que seus descendentes não se enquadrassem no padrão de perfeição da raça ariana. E também há boatos de que uma tia de Hitler sofreria de doença mental e fora morta nesse programa de esterilização. E também há boatos de que na veia de Hitler correria sangue judeu, devido a uma possível ascendência judia. Porém, como eu disse, são boatos e especulações. Fato é que Hitler não teve filhos, porém ele dedicou seu amor aos cães, como a Blonde, a cadela de Hitler, cuja raça era pastor alemão. Bem, eu fico por aqui, porém ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Siga também a página do Instagram e assista aos vídeos no IGTV. Siga a página do Facebook e o Twitter. E deixe lá seu comentário, seu like. Até a próxima!